estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa. Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e juntas estaremos para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. E no encontro de hoje, vamos conversar sobre Assembleia dos Estudantes, diálogo e respeito. E para iniciarmos a nossa conversa, que tal lembrarmos o que é o Grêmio Estudantil? O que você acha, professora Alessandra? Vamos relembrar, vamos lá! Ótimo! Nós podemos dizer que o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada representada pelos estudantes. E o que é mais legal disso tudo é que esses estudantes, eles são eleitos pelos próprios estudantes da escola. E também tem um detalhe muito importante, professora Alessandra, que esses estudantes, eles representam os interesses de todos os estudantes da escola. É, professora Andréia, e esses interesses, eles podem estar relacionados ao uso dos materiais, ao uso dos espaços, a como são distribuídas as aulas, o uniforme, enfim, tudo o que acontece lá no interior da escola, o uso do material de educação física, por exemplo, das carteiras, das cadeiras, lembrando que tudo que existe lá no interior da escola foi comprado com dinheiro público, ou seja, o dinheiro de todos nós administrado pelo poder público. Que legal, professora Alessandra. Então, é importante, já que esse dinheiro é um dinheiro público, isso significa também que todos nós precisamos ter responsabilidade em relação ao uso desses materiais e desse espaço. Não é verdade, professora Alessandra? Mesmo, porque ele pertence a todos nós, assim como as praças, as unidades de saúde, os terminais de ônibus, os faróis do saber, tudo isso é mantido com o dinheiro público, nosso dinheiro. Ou seja, então todos nós somos responsáveis por esses espaços, não é verdade, professora Alessandra? Mesmo. Lembrando que nós estamos numa cidade educadora e podemos aprender com todos esses espaços. Ai, que legal, professora Alessandra. Então, o que é muito importante também pensarmos, se podemos aprender com todos esses espaços, significa também que nós participamos dessa organização, enfim, desse cuidado todos juntos. Mas tem um detalhe, né, professora Alessandra? O que significa participar, será? Será que é simplesmente chegar num determinado espaço, agora estou participando? E você, estudante? Para você, estudante, o que significa participação? Vamos ver um pouquinho sobre isso, professora Ali? Vamos lá! Participar é muito importante e existem vários espaços de participação, mas vamos entender um pouquinho mais o que é participar, o que é participação, que é muito mais do que estar presente em determinado espaço, com determinado grupo. Participar exige, requer se posicionar, falar, se manifestar, ouvir o outro, sempre com muito respeito e bastante atenção também. Isso mesmo, professora Alessandra. Precisamos ter muita atenção nessa participação. Um exemplo que eu quero dar para você e para vocês, estudantes, em relação à participação. Estamos participando de uma reunião lá na nossa escola do Grêmio Estudantil, da Diretoria de Esportes. Ok, a reunião foi planejada, né? Temos uma pauta de reunião e está falando nessa pauta, quando foi colocada em edital, que seria sobre os campeonatos que o Grêmio Estudantil, pela Diretoria de Esportes, quer oferecer para a escola. Ok, eu li a pauta e vou participar dessa reunião. Mas aí eu chego nessa reunião e do nada, porque eu não estou prestando atenção, eu levanto a minha mão e falo: mas e a questão da separação do lixo? Como que fica?
Que estranho, né, professora Alessandra? Não. Isso é uma pergunta que se faça? Porque quando a gente vai participar de uma reunião, de um encontro, de uma assembleia, por exemplo, é muito importante tomar conhecimento dessa pauta, dos assuntos que serão debatidos e procurar informações, conversar com outras pessoas, saber o que a comunidade pensa sobre aquele assunto, para que enriqueça esse debate e que para outros assuntos alheios que não fazem parte daquela pauta não acabem atrapalhando o desenvolvimento daquela reunião, daquele encontro. Então, professora Alessandra, existe 2 elementos fundamentais para que aconteça a participação, uma participação responsável. Eu diria para vocês e para você, professora Alessandra, que a participação exige diálogo e respeito. É fundamental que esses 2 elementos estejam presentes nesse momento de participação. E para que vocês possam compreender um pouquinho mais sobre essa participação e para iniciar essa discussão, eu e a professora Alessandra trouxemos para vocês, estudantes, uma pequena animação que fala sobre o diálogo. Vamos ver? Vamos lá. Acompanhem na tela. Então, estudantes, gostaram da animação que preparamos para vocês? Bem, essa animação, ela trouxe o significado da palavra diálogo que o dicionário nos traz. Ou seja, o dicionário nos coloca que a palavra diálogo significa uma fala entre 2 pessoas, uma fala interativa e uma conversa. Essa conversa, eu digo para vocês, é o que está acontecendo entre mim e a professora Alessandra. Não é verdade, professora Alessandra? É isso mesmo. Cada uma de nós está falando, uma está observando, está acompanhando, está atenta ao que a outra está falando, às informações que a outra está repassando. Isso é uma conversa, um diálogo. E quando temos esse diálogo, também acontece de trocarmos essas ideias, trocarmos ideias e termos opiniões diferentes em relação ao assunto que está sendo discutido. Mas é importante também, estudantes, aprofundarmos um pouquinho mais sobre o que é esse diálogo. O diálogo, podemos dizer que ele envolve também 3 elementos fundamentais, ok? A conversa, a escuta e a empatia. Então, como eu disse agora há pouco, a conversa, ela normalmente envolve 2 ou mais pessoas. Caso contrário, é importante a gente pensar que precisa estar prestando atenção, e interagindo, Caso contrário, vai ficar um monólogo. Só eu falo, então conversa envolve mais de uma pessoa. Mas quando eu falo prestar atenção, isso envolve algo fundamental, que é a escuta. Professora Alessandra, você pode falar um pouquinho sobre essa escuta? Sim, quando estamos conversando, quando estamos dialogando, é importante ter uma escuta atenta, e isso demonstra respeito com aquelas pessoas que estão interagindo conosco. Então é preciso essa escuta respeitosa, prestar atenção, não estar apenas presente, mas interagindo com o outro. Isso mesmo, professora Alessandra. E quando nós falamos dessa interação e também prestando atenção, isso envolve a questão do entendimento. Precisamos entender também o que o outro está
falando. E quando falamos nesse entendimento, também podemos entender, olha só que legal, professora Alessandra, podemos entender que isso significa empatia, se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está passando para a gente. Então, por isso a importância da escuta. Prestar atenção, olhar para o olho do colega e realmente interagir e participar dessa conversa. Lembrando, né, que a participação exige o quê? Diálogo e respeito. E esse diálogo, então, envolve conversa, escuta e empatia. Para dar continuidade, né, a essa nossa discussão sobre a participação, vamos assistir agora outra animação que preparamos para vocês. Ok? Pode ser, professora Alessandra? Vamos lá. Ótimo. Gostaram da animação, estudantes? Perceberam o significado da palavra respeito? E o dicionário trouxe para nós que essa palavra, ela é como um sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Ótimo, professora Alessandra. E que tal você dar um exemplo de situações que envolvem o respeito? Pode ser? Pode ser. Nós podemos pensar em várias situações em que nós podemos demonstrar respeito com as pessoas, como, por exemplo, não pegar algo que não lhe pertence, não é mesmo? Ah, é verdade. Não gritar com as pessoas, não bater a porta. Se você estiver no ônibus, por exemplo, ceder o lugar para alguém que esteja com um bebê no colo ou para uma pessoa idosa, ajudar alguém a carregar as suas compras. Enfim, são várias maneiras, várias formas de nós demonstrarmos respeito com as outras pessoas. Ótimo, professora Alessandra. Mas acredito que podemos discutir um pouquinho mais sobre o que é respeito. Vamos lá. Além disso, nós podemos demonstrar respeito também quando nós ouvimos as pessoas e respeitamos as opiniões delas. E me diz uma coisa, professora Andréia, você gosta mais do inverno ou do verão? Eu gosto muito mais do verão, professora Alessandra. Eu gosto mais do inverno, porque as pessoas se vestem de forma mais elegante. Eu não, professora Alessandra. Eu prefiro 1000 vezes o verão. Eu posso usar um chinelinho, coloco um shorts bem confortável. Adoro o verão. Além do que, eu adoro tomar sol, que tem vitamina D, professora Alessandra. Eu gosto mais de usar uma bota, um casaco, mas essas nossas diferentes opiniões não impedem que a gente se respeite, que a gente possa conviver de forma harmoniosa, não é mesmo? Isso mesmo, professora Alessandra. Nós convivemos muito bem todos os dias, não é verdade? E respeitar as opiniões, respeitar aquilo que as pessoas pensam é muito importante. Em especial para quem vai participar do Grêmio Estudantil, que é um espaço de participação. Isso mesmo, professora Alessandra. O Grêmio Estudantil permite que os estudantes vivenciem a participação. Portanto, quando falamos em participação no Grêmio Estudantil, que é um lugar legítimo de participação dos estudantes, onde os estudantes têm voz, é preciso ter o quê? Diálogo e respeito, porque participação exige diálogo
e respeito. Então, é importante sempre estarmos lembrando dessas questões que perpassam a questão da participação. E quando nós estamos em um espaço coletivo, um espaço de discussão, de tomadas de decisões, nós precisamos deixar as nossas vontades pessoais, muitas das nossas opiniões, para pensar no coletivo, para pensar no bem comum, aquilo que é melhor para todos. Então, professora Alessandra, eu não posso participar de uma reunião querendo que a minha opinião, a minha questão pessoal se sobressaia. É isso mesmo? É isso mesmo. É importante ouvir as ideias dos outros, saber o que as outras pessoas pensam, falar também as suas opiniões, aquilo que você pensa. Mas a gente não deve impor, e sim construir coletivamente, quem sabe, uma nova ideia. Ai, que legal, professora Alessandra. Ou seja, precisamos construir esse diálogo. É isso, não é? É verdade? Isso mesmo. Dialogando Entre as pessoas que estão participando desse encontro, dessa reunião, que o Grêmio Estudantil permite vivenciar. Ah, é muito legal isso, hein, professora Alessandra? É muito legal. Você fez parte do Grêmio Estudantil, professora Andréia? Ai, eu não fiz parte do Grêmio Estudantil. E você, professora Alessandra? Eu fiz parte do Conselho de Representantes de Turmas. Que legal, professora Alessandra. Isso é muito bacana. Então, você vivenciou muitas situações de participação que exigem diálogo e respeito. E responsabilidade também. Ai, que legal, professora. Isso é muito bom. Isso permite, inclusive, né, que você hoje, no teu trabalho, desenvolva essas habilidades no seu dia a dia, não é verdade? Isso mesmo. Aquilo que a gente aprende na escola, no nosso tempo de escola, a gente leva para toda a vida. Ai, muito bacana, professora Alessandra. Mas me diga uma coisa, existe algum espaço... Não, melhor, professora Alessandra, antes de entrarmos no espaço da escola, eu quero saber se existe situações das pessoas, né, dos cidadãos, participarem de alguma reunião que exige sim esse diálogo, esse respeito com as diversas opiniões. Sim, existem vários espaços em que as pessoas podem participar, como por exemplo, uma reunião de condomínio, uma reunião na associação dos moradores, uma reunião na escola. E por falar em escola, também podem ocorrer assembleias. Assembleias, professora Alessandra? Assembleias. Que legal! Mas e você? Me diga uma coisa, você já participou de assembleia fora do contexto escolar? Eu já participei de assembleia no condomínio onde eu moro, onde nós tomamos importantes decisões. Ai, que legal, professora Alessandra. Então, você pode explicar um pouquinho mais sobre o que é essa assembleia? O que é uma assembleia, de fato? Posso sim. Acompanhe na sua tela o que nós entendemos por assembleia. São reuniões planejadas para discutir e decidir coletivamente questões para a resolução de problemas. Então, é um momento, é um espaço em que as pessoas se reúnem, geralmente um número razoável de pessoas, e ali elas vão tomar importantes decisões, vão debater e ao final vão chegar a alguma conclusão ou não. Pode ser que precise de mais reuniões para elas debaterem mais e tomarem uma decisão, chegarem a um posicionamento. Mas, por vezes, pode ser necessário votar. Quando as pessoas ali não chegam a uma conclusão, aí pode-se optar em votar por uma determinada opção. Votar, professora Alessandra? Mas até onde eu sei, a votação só acontece em eleições. É isso mesmo? Não, é muito bom nós podermos exercer a democracia, a nossa cidadania, votando, escolhendo os nossos representantes. Mas existem outros espaços em que também é possível votar. E na Assembleia
quando há lá uma questão a ser decidida, pode-se decidir pelo voto. Que legal, professora Alessandra. Agora eu estou entendendo melhor como funciona essa questão do voto. Mas me diga uma coisa, quando você participou da assembleia do seu condomínio, também tinha voto lá? Sim, muitas vezes eu tive que votar para colaborar nessa tomada de decisão. Mas para que chegasse ao ponto de nós podermos votar, precisou haver uma organização dessa assembleia. Ah, então toda assembleia exige organização? Isso mesmo, existem etapas a serem cumpridas, existem regras, existem alguns elementos que não podem faltar em uma assembleia. Mas me diga uma coisa, professora Alessandra, quais são os objetivos de uma assembleia? Ah, muito bem. Boa pergunta. É importante nós sabermos que uma assembleia possui objetivos. Nós não reunimos as pessoas assim sem um motivo. E desses motivos, um desses objetivos é refletir sobre os assuntos previstos na pauta e tomar decisões coletivas que visem o bem comum, ou seja, aquilo que é melhor para todos. Então, professora Alessandra, considerando os objetivos da Assembleia, é importante que se tenha um maior número de pessoas para a tomada de decisão, não é mesmo? É verdade. É importante convidar todas as pessoas envolvidas, como, por exemplo, se for uma assembleia de condomínio, todos os condôminos, se for da associação dos moradores, todos os moradores que moram ali naquela região, e se for, por exemplo, uma assembleia de estudantes, todos os estudantes de uma escola. Ai, que legal, professora Alessandra. Mas para tudo isso, para a gente conseguir, né, fazer uma assembleia bem significativa, é importante ter uma organização, não é mesmo? Isso mesmo, não podemos fazer as coisas assim, de qualquer modo. Você já imaginou convidar muitas pessoas para participar e não ter uma organização? É verdade, professora Alessandra. Precisamos sim ter organização. E existem 3 elementos que são fundamentais para a organização de uma assembleia, que é a convocação, a divulgação e a pauta. A convocação dessa assembleia, ela precisa ser divulgada. E nela é preciso colocar, melhor, né? É preciso colocar data, horário e local. Mas como que se dá essa divulgação, professora Alessandra? A divulgação deve ser feita por meio de edital. E esse edital deve ser colocado em um lugar em que as pessoas possam ver, um lugar em que as pessoas passem. Além disso, pode ser divulgado também pelos meios de comunicação, utilizando-se da internet, das redes sociais, mas lembrando sempre, professora Andréa, que quando for utilizar a internet, deve-se solicitar o auxílio de um adulto, do professor, do diretor, enfim, algum adulto que possa acompanhar esse uso. Isso mesmo, professora Alessandra, bem lembrado, o adulto precisa sim estar ciente dessa organização da assembleia, dessa convocação. E lembrando que quando divulgarmos, a pauta precisa estar bem organizadinha, sabe? Deixar os assuntos bem específicos para que as pessoas também possam olhar, estudar e ver se realmente aquilo que está proposto é coerente, é possível se realizar naquele espaço. É muito importante quando alguém vai para uma reunião que essa pessoa saiba o que vai ser debatido, de modo que ela possa levar novas informações, possa conversar com outras pessoas e lá nesta reunião poder tomar decisões. Isso mesmo, professora Alessandra. E tem uma questão que é muito importante lembrarmos, que são as regras. Toda a assembleia exige regras. Então, vamos lá. Regras da assembleia. E nessa assembleia, nós temos o presidente. O presidente, ele faz a abertura, né? Então, é uma regra fundamental.
abertura. O presidente, ele vai conduzir essa assembleia e a primeira coisa que ele informa aos participantes, né, dessa assembleia é que é quem vai compor a mesa e uma das pessoas que é fundamental participar é a pessoa que vai redigir a ata, é o redator. Todos os acontecimentos que ocorrerem na Assembleia, esse redator precisa colocar na ata. Outra questão que é muito importante, né, logo na abertura, é falar sobre a pauta, o que vai ser discutido nesse momento. Então, podemos dizer que a segunda regra, né, da Assembleia é fazer a exposição do assunto. E tem mais uma coisa, professora Alessandra, que é fundamental quando estamos participando de uma assembleia. Você sabe o que é? Não. Não sabe, prof? Eu quero que você me diga. Vamos lá. Então, é a inscrição. Você já deve ter ouvido falar nisso. Com certeza. Inscrição. Você pode, então, explicar um pouquinho para nós? Sim. Quando estamos em uma reunião, em uma assembleia em que há muitas pessoas, você já imaginou se todas falarem ao mesmo tempo? Não vai dar bom. Não vai dar certo porque ninguém vai conseguir se entender. E aí vai perder o objetivo daquele encontro. Então é necessário fazer a inscrição, ou seja, quem quer falar, quem quer expor a sua ideia, a sua opinião, deverá se inscrever. E como é que é possível fazer essa inscrição? Cada assembleia vai organizar um jeito. Pode ser por meio de um papel que alguém entrega, pode ser levantando a mão, enfim, é preciso essa organização para que todos possam ser ouvidos. Ótimo, professora Alessandra. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Se, por exemplo, a pessoa foi lá, se inscreveu e falou algo que eu não gostei muito ou eu não estou concordando com a opinião dela, existe alguma outra regra que eu possa compreender melhor o que essa pessoa está falando? Sim, é o direito de resposta. Se alguém falar alguma coisa e uma outra pessoa pedir também a fala e responder ou dar a sua opinião, a primeira pessoa que falou tem o direito de resposta. Ela pode falar novamente, ela pode explicar melhor aquilo que ela disse anteriormente. E isso tudo, né, professora Alessandra, é porque essa assembleia, ela exige de todos nós uma tomada de decisão coletiva, em que todos nós, todos os participantes, né, da assembleia precisam entrar num consenso, chegar numa decisão que seja de comum acordo para todos. Certo, professora Alessandra? Isso mesmo, é para isso que as pessoas se reúnem, para conversar, para debater e chegar na melhor solução para a maioria dos participantes. Ótimo, professora Alessandra. E agora, vamos conversar um pouquinho sobre a Assembleia eu diria para vocês, a Assembleia Geral, que está no Estatuto do Grêmio Estudantil. Gostaria que vocês, estudantes, acompanhassem a leitura na tela de vocês. Pode ser? Vamos lá. Estatuto do Grêmio Estudantil, seção 1 da Assembleia Geral, artigo 4º. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da entidade nos termos deste estatuto e compõe-se de todos os sócios do Grêmio e, excepcionalmente, por convidados do Grêmio Estudantil sem direito de voto. Você falou sócios? Isso mesmo, professora Alessandra, sócios. Você sabe o que são sócios? Quem são esses sócios? Não. Então, professora Alessandra, os sócios são todos os estudantes matriculados e que frequentam a escola. Os professores também são sócios? Não, os professores não são sócios, somente os estudantes matriculados e que frequentam a escola.
E os convidados, eles podem votar durante a Assembleia Geral dos Estudantes? Não, conforme o estatuto, os convidados não podem votar. Eles têm que abrir mão do seu voto, porque normalmente os convidados, eles chegam na Assembleia e vão explicar um assunto que está em pauta. Por isso que os convidados não têm esse direito de voto. Ah, entendi. Então, somente os estudantes é que poderão votar. Os professores, os convidados, eles não têm direito a voto na Assembleia Geral dos Estudantes. Isso mesmo, professora Alessandra. E pensando nessa Assembleia Geral do Grêmio Estudantil, a partir do Estatuto do Grêmio Estudantil, vamos entender um pouco mais como acontece essas assembleias. E para começar, existem conforme o Estatuto, nós temos a Assembleia Ordinária e Extraordinária. Você sabe nos dizer como que acontece a Assembleia Ordinária? Vamos lá, professora Andréia. A Assembleia Ordinária, ela é prevista, ela é acordada durante uma Assembleia Geral, ou seja, estabelece-se quais serão os encontros, quais serão as próximas assembleias que ocorrerão num período de um ano, por exemplo. Entendi, professora Alessandra. Mas me diga uma coisa, e se acontecer algo no decorrer do ano, como que será resolvido? Como que a situação será resolvida, prof? Daí convoca-se uma assembleia extraordinária. E aí há algumas regras para convocar essa assembleia extraordinária. É preciso que 2/3 dos estudantes ou 50% do Conselho de Representante de Turmas e mais um representante das diretorias do Grêmio Estudantil. Então é preciso um número mínimo de pessoas para convocar uma assembleia extraordinária. Ótimo, professora Alessandra. E tem uma questão também que precisamos ressaltar aqui, que essas convocações para as assembleias ordinária ou extraordinária, independente, é preciso que ela aconteça com 48 horas de antecedência. Então, vamos fazer uma assembleia extraordinária. Precisamos sim convocar as pessoas com 48 horas de antecedência. E tem uma questão também com essas 48 horas de antecedência. Nós avisamos nessa convocação o local, a data e o horário. E tem um detalhe em relação a esse horário. Quando fazemos uma assembleia, seja ela ordinária ou extraordinária, nós temos a primeira convocação e a segunda convocação. Professora, você quer falar um pouquinho como acontece essa primeira e segunda convocação? Sim. Quando as pessoas são informadas de que haverá uma assembleia, elas também são informadas do horário da primeira convocação e da segunda convocação. E aí é importante lembrar que existe o Estatuto do Grêmio Estudantil e lá você vai encontrar todas as regras. Nós trouxemos aqui um exemplo que para haver essa assembleia, para que essa assembleia ocorra, é necessário um quórum mínimo de 10% dos estudantes. Isso lá na primeira convocação. Mas e se nós não tivermos 10% dos estudantes na primeira convocação? Nós vamos aguardar que esses estudantes cheguem, pois pode ter acontecido alguma coisa, e aí vamos aguardar até o horário da segunda convocação para podermos iniciar essa assembleia. Ai, que legal então, professora Alessandra. E também tem algumas questões que precisamos pensar em relação a essa assembleia, né? Porque o que compete exatamente essa assembleia? O que nós discutimos nessa primeira convocação, nessa segunda convocação? O que é discutido? O que cabe? O que compete à Assembleia Geral? Nós, quando nos reunimos em uma assembleia, é para discutir assuntos realmente importantes. E aí, quando o Grêmio Estudantil é fundado lá no seu início, um dos primeiros passos que precisam ser dados é a aprovação do Estatuto do Grêmio Estudantil. E isso é feito em Assembleia Geral dos Estudantes.
Mas, se no decorrer do tempo houver necessidade de fazer alguma alteração, alguma mudança nesse estatuto, aí é necessário convocar uma Assembleia Geral para aprovar essas mudanças. Uma outra questão que também pode ser tratada na Assembleia é a substituição dos membros do Grêmio Estudantil, porque pode acontecer de algum aluno pedir transferência, por exemplo, mudar de cidade, e aí aquele cargo fica sem ninguém e é preciso substituir. E isso também vai ser debatido lá na Assembleia Geral. Isso mesmo, professora Alessandra. E outra questão que acontece também na Assembleia Geral é a discussão e a votação de propostas das diretorias do Grêmio também, não é verdade? É verdade. Vamos lembrar que quando uma chapa se candidata, ela apresenta propostas. E aquela chapa que é a vencedora, ela teve as suas propostas escolhidas. E aí ela precisa colocar tudo isso que ela planejou em ação. E durante as assembleias, o Grêmio Estudantil apresenta os resultados de tudo que ele fez por meio de relatórios. E esses relatórios podem ser aprovados ou não. Exatamente. E por fim, professora Alessandra, nós temos a questão da aprovação da Constituição da Comissão Eleitoral, certo? Isso mesmo, professora Andréia. Quando está perto de finalizar o mandato daquela chapa que foi eleita, é preciso convocar novas eleições. E aí precisa constituir essa comissão eleitoral que vai comandar todo esse processo, e isso é feito na Assembleia Geral dos Estudantes. Ótimo, professora Alessandra. E agora, entendi tudinho que foi explicado na aula de hoje. E você, prof. Ali, entendeu tudo? Eu prestei muita atenção, tenho certeza que eu entendi tudo. E que tal agora, estudantes, participarmos juntos com a professora Ali, eu, você e a professora Alessandra de um quiz? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta bem difícil para você, professora Andréia. Professora Ali, não faça uma pergunta difícil, por favor. Eu acho que você não vai acertar. Me diz uma coisa, qual o prazo de antecedência mínima para a convocação de uma assembleia? Letra A, 24 horas. Letra B, 48 horas. Letra C, 38 horas. Professora Ali, essa questão tá muito fácil. Eu vou acertar, tenho certeza. É a letra B, 48 horas. É isso mesmo? É isso mesmo, você acertou. Parabéns! Obrigada, professora Ali, que bom! Então agora eu vou fazer uma questão muito mais difícil para você, hein? Quero só ver se você vai acertar. Pode mandar. Ok. Quem pode votar na Assembleia Geral dos Estudantes? Vamos lá? Letra A. Todos os estudantes do município? Letra B. Apenas os professores? Letra C. Todos os estudantes matriculados? Essa está muito fácil. Todos os estudantes... Todos os estudantes? Matriculados, letra C. Muito bem, professora Ali, você acertou. Ótimo. Agora eu vou mandar uma para você. E essa eu quero ver. Quero só ver. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos lá. O Estatuto do Grêmio Estudantil é aprovado em assembleia? Sim ou não? Esse daí tá fácil, professora. Sabe por que que tá fácil? Porque eu prestei atenção em toda a aula. A resposta é sim, letra A. Muito bem, parabéns, prestou mesmo atenção. Ótimo. Agora é a minha vez, professora Alessandra, de fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Pode mandar uma bem difícil. Não. Será que você vai conseguir, professora Alessandra? Vamos ver? Vamos ver, estudantes. A comissão eleitoral do Grêmio Estudantil é aprovada em assembleia ou reunião? Vamos lá? O que você acha, prof. Ali? Essa tá bem fácil, hein? Muito fácil. Mentira, tá bem difícil essa daí. Não tá fácil.
muito fácil, é aprovada em assembleia. Ai, não acredito. Você acertou de novo, professora Alessandra. Realmente é a questão A, de assembleia. Ok, agora eu vou lançar mais uma questão bem difícil para você. Me diz uma coisa, em uma assembleia, o estudante pode falar a qualquer tempo? Ai, fiquei na dúvida nessa, professora. A qualquer tempo, deixa eu lembrar do nosso encontro de hoje. Eu lembro que você falou alguma coisa de inscrição. Então, a resposta é a letra B? Muito bem, parabéns, você prestou mesmo atenção nas nossas discussões de hoje. Ah, então eu tô certa, era a questão da inscrição mesmo, precisamos pedir a fala. É isso, né, professora Alessandra? Mesmo. Ai, que bom, então. E agora, né, o que podemos, para fecharmos o nosso encontro de hoje, que tal, estudantes, vocês assistirem uma animação que preparamos para vocês? Vamos lá? Vamos lá. Acompanhem na tela. Assembleia dos Estudantes. Antes de falarmos sobre o que é uma Assembleia de Estudantes, vamos relembrar o que é o Grêmio Estudantil. O Grêmio é uma organização que representa os estudantes. Essa organização permite que os estudantes vivenciem a cidadania. E o que uma Assembleia de Estudantes tem a ver com a cidadania? Então, ser cidadão é ter consciência dos seus direitos e de suas responsabilidades, ou seja, dos seus deveres. Portanto, é na Assembleia que os estudantes têm a possibilidade de participarem expondo suas ideias, seus conhecimentos sobre os assuntos discutidos, para que as decisões tomadas expressem o interesse e a vontade de todos os estudantes. Lembrando que a Assembleia é o órgão máximo de deliberação dos estudantes. Gostaram da animação, estudantes? Observaram o quanto é importante fazer uma Assembleia Geral dos estudantes para discutir, debater, propor novas ideias? Eu gostei muito das nossas discussões de hoje. Eu também gostei muito das nossas reflexões de hoje e espero encontrar vocês no próximo encontro. Até lá! Até lá, tchau! Tchau! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.